Opa, beleza? Quem já entrou na sala aí consegue me escutar? O áudio tá legal? Tá me ouvindo bem? Quem tá ouvindo, dá um sinalzinho aí, dá um ok aí, dá um ok, alguém que consegue me ouvir? Tá todo mundo legal? O áudio tá bom? Beleza, já veio um certinho ali, legal, legal. Legal, o pessoal tá chegando. A gente tá fazendo uma conexão aqui para transmitir pelo Facebook também. Vou só conferir aqui se está rodando já no Facebook. Já estamos no Facebook também, então quem tiver com dificuldade no Instagram, a gente sabe que o Instagram anda bem instável nesses últimos dias, porque tem muita gente fazendo live, né? Então nós vamos seguir no Facebook paralelo, para que tenha os dois canais disponíveis aí, caso a gente tenha problema em algum desses canais. Mas antes da gente começar a conversar propriamente assim do conteúdo, eu quero explicar para vocês assim qual é o projeto, o que a gente está pensando em fazer. Então a gente vai começar uma sequência de lives. Hoje é a primeira da sequência. A gente já fez outras lives, já fez webinar, fez um monte de conteúdo online, ao vivo, assim como esse aqui, né, para fazer a coisa acontecer. Mas dessa vez a gente tem um cardápio longo e vai durar aí, a princípio, um mês. Se a coisa rodar legal, a gente vai fazer mais, a gente vai continuar. Então, nós vamos fazer sempre nesse horário. A gente fez antes uma votação aqui no Insta, muita gente participou, teve muita gente que votou às 20 horas, alguns votaram às 21, alguns votaram às 18, e o horário mais votado, assim, mais escolhido, foi justamente esse das 19 horas. Então, a gente vai respeitar a votação das pessoas, né, a escolha do horário, e vamos trabalhar, então, todos os dias, de segunda até sexta-feira. A princípio, a gente não vai fazer no sábado e no domingo, mas daqui a pouco, dependendo como a coisa funcionar, a gente vai incluir o sábado e o domingo também. A gente já tem um cardápio pré-determinado, mas está perfeitamente aberto a sugestões. Então, se vocês quiserem sugerir temas de estomatologia, alguma coisa de cirurgia, coisas que sejam do interesse de vocês, beleza, a gente tem bastante tempo para trabalhar, a gente pode refazer o nosso cardápio. Para amanhã, nós temos já pré-determinado que nós vamos trabalhar com o diagnóstico diferencial de lesões brancas. Esse é o cardápio que a gente tem armado para amanhã. E também quero convidar vocês para acompanhar o canal do YouTube. A gente tem 100 e tantos vídeos postados lá, com bastante conteúdo de estomatologia. Então, caso você não esteja inscrito no canal, dá um pulinho lá no YouTube, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Clica para seguir também esse canal aqui do Instagram, para você saber quando tem atualização. E é diário, a gente está publicando sempre, todos os dias. Agora, com a questão da Covid-19, o nosso atendimento está diferente, onde a gente trabalha em todos os lugares, e por isso não tem tido tanto caso direto lá do campo de batalha, da frente de atendimento, que é o foco desse perfil do Instagram. Lá no Facebook também tem conteúdo diário. Se você não está inscrito ainda no canal lá no Face, vai lá também, te inscreve lá, que diariamente a gente está postando material. E a gente tem um e-book gratuito, basta entrar na página www.curartransforma.com.br e baixar o e-book de graça. Lá você vai colocar o seu e-mail e vai receber o link do e-book no seu e-mail. Confere sempre se não foi parar na caixa de spam. E aí tem uma grande vantagem. Quando você baixa o e-book, você também vai estar na lista de e-mail. A gente manda conteúdo regular, manda seleção de artigo, comentário de caso, para essa galera lá que está na lista do e-mail. E a maneira de entrar nessa lista é justamente baixando o e-book, né? Que é uma forma de eu saber que você tem interesse nesse conteúdo de estomatologia, e aí recebe também lá direto no seu e-mail. E tem também um canal no Telegram, Estômato com o Professor Maurício. Se você acessar a minha bio aqui, tem os linkzinhos ali, Linktree, clica ali e você vai achar o link para entrar lá nesse grupo do Telegram. Que também lá a gente vai publicando bastante conteúdo de estomatologia. E a vantagem do Telegram, que é um aplicativo de comunicação assim, tipo WhatsApp,
que chega direto no seu bolso lá, não tem que abrir e-mail, não tem nada, não tem caixa de spam, você vai receber esses conteúdos diretamente lá. Então, gente, aproveita, enquanto a gente está fazendo essa preleção aqui, esperando a galera entrar, convida mais alguém, convida algum colega teu, colega nosso, convida outro dentista, manda o linkzinho lá para ele também assistir essa live, que a gente vai tratar de alguns assuntos que são bem legais, são bem interessantes, e que na maioria das vezes a gente não está muito antenado para eles no consultório. E são assuntos que podem fazer uma diferença muito grande na qualidade do nosso atendimento e também na percepção que o paciente tem do que a gente está fazendo ou de como a gente está cuidando dele. Usualmente, quando a gente comenta assim, vamos fazer um trabalho sobre manifestações bucais de doenças sistêmicas, a gente pensa sempre em coisas complicadas, coisas que aparecem pouco. Nós vamos conversar um pouco sobre coisas complicadas que aparecem pouco, mas o nosso foco vai ser justamente tratar daquelas coisas que aparecem bem mais, que estão no dia a dia. E algumas que são muito importantes, porque a gente tem a oportunidade, talvez, de salvar a vida do paciente. E a gente vai falar disso, então, no decorrer da nossa conversa. E aí vamos começando, então, falando da anemia, porque talvez a anemia seja a mais evidente, a mais fácil da gente perceber, porque a anemia deixa a língua carequinha, lisinha. Mas não é áreas despapiladas quando a anemia está se manifestando na boca. É toda a língua. Parece que a língua foi literalmente raspada, assim. Com frequência, os pacientes que têm essa manifestação de anemia, eles têm queixa de sensibilidade, de que a língua está diferente, que eles estão percebendo como que fosse uma ardência, que não é aquela ardência da síndrome da ardência bucal, mas está muito mais sensível. A rigor, a gente tem duas formas de anemia, basicamente, que dão esse tipo de manifestação, né? Que é a anemia perniciosa e a anemia ferropriva. A anemia perniciosa está relacionada à manifestação bucal, uma deficiência de vitamina B12. E a outra, a ferropriva, então, obviamente, ela está relacionada à deficiência de ferro. Então, é fácil da gente identificar isso quando a gente suspeita e confirmar isso solicitando um hemograma para o paciente. Que mais além do hemograma que nós podemos solicitar para confirmar isso? A gente pode solicitar ferritina. A ferritina é uma proteína que ela está presente no corpo humano como uma reserva de ferro. É como se o ferro não ficasse solto, disponível, ficasse nessa proteína globular que é a ferritina. E isso pode ser dosado através do sangue periférico, também a gente solicita junto com o hemograma. Coloca lá, paciente fulano de tal, solicito hemograma, ferritina e vitamina B12, que aí você vai estar excluindo ou confirmando essas possibilidades de diagnóstico para esse paciente que está com a língua careca, para esse paciente que está com a língua despapilada. É claro que uma boa anamnese é importante, muitos dos pacientes têm história de anemia prévia, vão saber relatar, mas também é uma dessas situações onde o dentista tem a oportunidade de fazer o primeiro diagnóstico. Às vezes, e muitas vezes, né, a anemia é assintomática, o paciente não sabe que tem essa alteração, e por isso, então, a gente perceber e solicitar esses exames que são simples, muito simples, solicitar um hemograma, ferritina e vitamina B12, pode fazer muita diferença, então, na condução do caso, no tratamento do paciente. Bom, mas tem também aquelas situações, um detalhe importante, tem um nome para isso, né? Essa língua pelada aí, ela chama glossite de Hunter, né? Ou glossite de Müller, né? Que são dois pesquisadores que deram o nome. Mas é um detalhe. Mas existe uma situação muito mais corriqueira na nossa atividade, que é a afta, e que pode ser manifestação de outras doenças. Normalmente, a gente trata a afta até com uma certa displicência, e não deve ser assim, né? Porque é um grande mercado de trabalho para a gente tratar as aftas dos pacientes. A gente diz que a afta não tem cura, mas tem tratamento. Mas tem aquelas situações onde as aftas elas podem estar refratárias. E nessas circunstâncias, a gente pode estar frente a uma outra patologia.
outras, na verdade. Pode ser uma das manifestações da síndrome de BC. A síndrome de BC é uma doença autoimune, a própria natureza da afta é de uma doença autoimune, e na síndrome de BC, o paciente tem um conjunto de outras alterações associadas, porque ele vai ter úlceras também nos genitais, vai ter úlceras pela pele, e na pele, assim, são pintinhas que parecem umas picadinhas de mosquito. Lembra um pouco a manifestação do líquen plano, quando ele está acontecendo na pele também. Além disso, o paciente tem cefaleia e pode ter a formação de trombos, e ainda artrite, né? Um pacote completo de alterações autoimunes. Bom, aí tem que investigar, o diagnóstico é eminentemente clínico, né, por toda a história, e se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, aproveitem, vão colocando perguntas aqui, já tem um monte de gente conhecida que eu estou vendo aqui, né, mas... E aí, dentro do possível aqui, a gente vai lendo as perguntas dessas alterações aí e vamos participando junto, porque é muito mais interessante se a gente fizer algo interativo aqui, tá? Então, o pessoal já está comentando, pode comentar, chama os colegas. Bom, e aí, falando então da síndrome de BC, vem com todo esse pacote de alterações. Então, se você está tratando aftas no paciente que está muito refratário, que não está evoluindo bem, que está fazendo episódios muito recorrentes, tem que ampliar a sua investigação, saber se não tem todas essas outras manifestações associadas. Ó, a Nath Benício comentou, Felipe Santana está aí também, boa noite para ti. E uma outra manifestação que as aftas podem ser, então, é da doença de Crohn. A doença de Crohn, ela faz parte de um grupo de patologias, e aí vamos puxar lá para patologia geral, né? Que a gente chama de inflamações crônicas granulomatosas. Olha só, tem uma pergunta ali, um pouco de metástases para a cavidade oral. Vamos ver se a gente chega lá, vamos ver se vai dar tempo. Pergunta interessante, na verdade, metástase para a cavidade oral dá tema para fazer uma outra live sobre isso, né? Que é bem amplo esse conteúdo. Mas aí na doença de Crohn, então, que nós vamos estar então, dentro das inflamações crônicas granulomatosas, muitas dessas inflamações crônicas granulomatosas, elas têm um patógeno específico, e aí a gente vai ter a sífilis, a tuberculose, paracoccidioidomicose, actinomicose, todas essas patologias dentro desse entendimento lá de patologia básica de inflamações crônicas granulomatosas. A doença de Crohn, ela está nesse pacote, que fosse, então, do inflamações crônicas granulomatosas. Ó, o Felipe pediu aí para comentar a pigmentação da cloroquina, já que é o assunto do momento, vai ficar de sugestão para outra live, então, né? O nosso tema, hoje, ele está focado nas manifestações bucais de doenças sistêmicas. A Evelyn entrou aí, boa noite. E aí, então, a doença de Crohn, ela tem manifestações intestinais, porque ela vai afetar um segmento do intestino, ou mais de um segmento do intestino, e a pessoa, o paciente, pode ter, então, aftas recorrentes, como uma dessas múltiplas ulcerações que, na verdade, elas podem estar ocorrendo ao longo de todo o trato intestinal do paciente. Então, essa é uma outra situação de uma lesão que ela é frequente, que ela aparece bastante, que são as aftas, mas e que pode ser, então, em duas circunstâncias, manifestação dessas outras patologias, que é a síndrome de BC e a doença de Crohn. Numa outra circunstância, a afta também pode ser manifestação de deficiência nutricional, o que não quer dizer necessariamente que isso tenha que ser investigado sempre, né? Mas também aqueles casos onde você não está conseguindo que as recorrências fiquem mais espaçadas com o tratamento e que você também não está conseguindo abreviar as crises. Você trata o paciente para as aftas e a lesão continua, e ele acaba fazendo lesões sobrepostas, mais de uma por cima da outra, tá? Bom, mas aí, agora que a gente já tem bastante gente mais participando, tem duas questões, assim, que são muito importantes nessa questão da manifestação bucal de doenças sistêmicas, que a gente não pode deixar de falar, por causa que o risco
de vida para o paciente, ele é muito importante, ele é muito relevante. E a mais importante delas é a leucemia. Mais ou menos, dependendo do estudo que a gente pegar, 80%, 88% dos pacientes que têm leucemia, eles têm lesões na boca. E em 20 a 22% desses pacientes, essas lesões bucais são a queixa da primeira procura de atendimento dele. Vê bem, a gente tem a oportunidade de ver pela primeira vez uma lesão, uma doença extremamente rara nos pacientes, que é a leucemia. Porque 22%, quer dizer, a cada 5 pacientes, um deles vai procurar o dentista porque está com coisas diferentes acontecendo na boca. E pode ser leucemia. E quais são essas coisas diferentes que acontecem na boca no paciente que tem leucemia? Bom, às vezes esse paciente apresenta úlceras que são agressivas, que tem um aspecto ruim, assim. Às vezes tem odor fétido, inclusive, porque tem área de necrose central nessas úlceras. Elas podem acontecer na mucosa jugal com mais frequência, mas elas podem acontecer em qualquer localização da boca. Em outras circunstâncias, esses pacientes têm uma saúde gengival bucal boa, mas acontece que eles começam a ter sangramentos gengivais. Estamos respondendo aí, Nath, quais são as lesões mais frequentes nesses pacientes. Então, são essas ulcerações, são os sangramentos gengivais inexplicados, porque eles têm boa higiene bucal, e às vezes são tumefações, são crescimentos na gengiva, usualmente na região anterior, e com mais frequência um pouquinho na mandíbula também. Então, vê bem, se você tem uma ulceração, um paciente que é fora da curva, assim, não tem muita relação para você pensar no carcinoma espinocelular, porque a lesão tem um aspecto agressivo. Não tem aquele jeito infiltrativo que o tumor maligno tem. Não, ela é literalmente uma ulceração sem ter aquele aspecto infiltrativo. Ou ele apresenta uma boa saúde gengival e está com esses sangramentos que você não está conseguindo fechar, relacionar qual seria a etiopatogenia do processo. Suspeite de leucemia. Ou você tentou tratar essa lesão como uma úlcera crônica, e esse prazo de tratamento aí, dessa nova avaliação, ele é curto, uma semana aproximadamente, você reavaliou o paciente, e ela não mudou, ela piorou. Para você confirmar a sua suspeita, é muito simples também, basta solicitar um hemograma. De novo, voltou o hemograma aqui na jogada, que é um exame fácil da gente solicitar. Basta você colocar lá, solicito o hemograma com o nome do paciente, e esse paciente vai, então, apresentar uma alta contagem de leucócitos. Mas alta mesmo, assim, a faixa normal de leucócitos, ela vai até 10, 11 mil células por cada microlitro de sangue, ou por cada milímetro cúbico de sangue. Esses pacientes vão apresentar 20 mil, 25 mil, 30 mil, assim, uma contagem de leucócitos que ela é bizarra mesmo, ela é muito alta. E aí, então, né, o caso tem que ser dado seguimento, vai ter que encaminhar para o médico, invariavelmente, para o oncologista, para fazer o tratamento. Exames complementares, Nath, beleza, uma excelente ideia, vai estar no nosso cardápio aí. Só o hemograma seria suficiente ou teria algum exame mais específico para complementar? Isso é depois, tem, mas aí não tem muito sentido a gente fazer isso. Tem algumas circunstâncias que, inclusive, uma biópsia de medula óssea vai ter que ser feita, porque existem vários tipos diferentes de leucemia. O paciente só vai poder ser tratado quando determinar qual tipo de leucemia que ele tem. E aí passa para um outro patamar, que é a investigação médica, a investigação do oncologista. Vê bem, quais são as duas situações clínicas que você pode ter um aumento tão significativo assim, tão grande de leucócitos. Ou você tem uma inflamação aguda, que aí os neutrófilos vão aumentar tremendamente, talvez você tenha até a presença de formas imaturas dos neutrófilos no seu hemograma, e algo que era descrito como desvio à esquerda, né? Porque antigamente os caras notavam do lado direito, do lado esquerdo, quando faziam a avaliação morfológica das células, e aí se tinha muita forma imatura de neutrófilos, que ainda não estavam com
os núcleozinhos lá, bem segmentados, bonitinhos, era descrito como desvio à esquerda. E a outra situação é a leucemia. Então, se você não está enfrentando, ou o paciente não está enfrentando uma inflamação aguda, e você recebe um hemograma aonde a série branca, né, o leucograma, está tão elevado assim, tem que seguir a investigação, às vezes já vem até descrito, né, as alterações morfológicas. Então, né, a primeira pegada é o hemograma sim, e o aprofundamento dessa investigação é melhor que seja feito pelo oncologista, que é quem vai tratar o paciente, né? A gente sabe, por lei, né? Isso é importante destacar, pessoal, que tumor maligno, ele é exclusivo de tratamento médico. Se você tem uma lesão de boca pequenininha lá, com 3, 4 milímetros, que você acha que é um carcinoma, você tem que fazer uma biópsia parcial, porque o tratamento de lesões oncológicas, de tumores malignos, isso é regulamentado, isso tem que ser feito pelo médico. Não importa o tamanho do tumor e não importa a localização do tumor. Se é tumor maligno, o tratamento tem que ser feito pelo médico. Então, assim, na língua é pequenininho, vou ampliar margens, vou esperar que o resultado seja margens livres. Não pode, cara. Você está fazendo um negócio que não é da sua área, que não é da sua profissão. É por isso também que ampliar essa investigação, nesse caso, quando a gente tem o diagnóstico prévio de leucemia, ele não tem muita lógica, assim, da gente fazer isso, tá? Bom, então, esse era um aspecto importante que eu queria destacar, né, que a gente tem a oportunidade de fazer o primeiro diagnóstico de leucemia, quelite actínica. Quelite actínica é para a gente tratar, né? A gente vai fazer o manejo, a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente, Nath. É muito importante que esse paciente seja incluído num sistema de retorno e acompanhamento, mas por nós. O dentista que tem que fazer isso, que tem que fazer esse acompanhamento. Se houver alguma dúvida de alguma área da lesão, você faz uma biópsia, mas é um paciente que você vai vincular no seu esquema de atendimento, e é um paciente que vai ter que ficar em controle permanente. Talvez ele nunca faça um carcinoma, e talvez a gente vai ter a oportunidade de surpreender a lesão quando ela estiver lá no seu início mesmo. Mas quelite actínica é da nossa área de atuação. Muito bem. Então, assim, considerando um recado fundamental, é esse da leucemia, né, que 89%, 90% dos pacientes eles vão ter lesões bucais, e 22% desses pacientes, as lesões bucais vão ser o motivo da consulta. Então, a gente tem a oportunidade aí de salvar uma vida. A segunda situação que a gente pode identificar uma doença sistêmica na largada de primeiro, antes que o paciente saiba, é a hepatite C. A hepatite C, ela pode ter manifestação bucal através do líquen plano. Vê bem, líquen plano está lá no grupo das estomatites, é uma lesão que a gente estuda com bastante frequência, acompanha, trata e tal, mas a gente tem que estar ligado nessa questão da hepatite C. Autoimunes, muitas delas, vamos chegar lá, Agnel, está na lista aqui. Eu queria deixar esses 2 recados importantes de doenças sistêmicas que a gente pode salvar a vida do cara. E aí a gente vai digerir ou vai trabalhar o resto da lista aí. Maravilha. A hepatite C se manifesta através do líquen plano em situações que ela, assim, tem um comportamento geográfico. Em alguns lugares do planeta, isso aparece bastante. Em outros lugares do planeta, isso aparece pouco. Aqui no Brasil, a gente não sabe. A gente não tem uma estatística do país inteiro, e é bem provável que, dado o tamanho do Brasil, a gente vai ter diferentes comportamentos dessa relação do líquen plano sendo induzido pela hepatite C. Mas qual é a questão? A questão é que a hepatite C é uma doença silenciosa. O paciente pode ter a hepatite C, ter o vírus e não sabe. E aí, vai lá consultar conosco, porque viu aquelas manchas brancas na mucosa jugal. Normalmente, essas manchas brancas são bilaterais, são simétricas, enfim, as características do líquen. A gente deve suspeitar de hepatite C? Bom, eu acho que sim. Eu acho que deve ser rotina a gente solicitar anti-HCV para todos esses pacientes que nos procuram
com hepatite, com o líquen plano, porque você vai ter a oportunidade, de novo, de fazer o diagnóstico precoce. Nós fizemos um levantamento nos hospitais que a gente trabalha, de solicitação, a gente solicita de rotina já há muitos anos, e, na verdade, a nossa epidemiologia lá não revelou que a gente tenha diagnosticado a hepatite C a partir do líquen, mas o contrário, sim. A gente recebeu pacientes que já tinham o diagnóstico de hepatite C com as lesões do líquen plano. Então, a gente sabe que aqui onde a gente trabalha, isso acontece. E é só mais um motivo para a gente continuar solicitando, porque se para um paciente a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, já valeu por todos os outros que a gente investigou e não fez o diagnóstico precoce, mas, por outro lado, pôde tranquilizar o paciente, garantindo que ele não tinha uma patologia mais grave associada. Bom, seguindo então, nós temos uma outra condição viral que tem manifestação bucal, que era uma doença que havia praticamente desaparecido do Brasil e que agora está aparecendo bastante, com novas campanhas de vacinação muito intensas, que é o sarampo. O sarampo, na verdade, antes de acontecer os exantemas, as manifestações na pele, acontece a manifestação intrabucal do sarampo. E aí, de novo, a gente tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico precoce, esse diagnóstico antes de que a doença esteja completamente estabelecida. No sarampo, a gente vai ter aquela fase de incubação do vírus, que vai levar 7 a 10 dias aí. Aí começa aquelas manifestações de febre, linfadenopatia. O paciente, normalmente o paciente é pediátrico, né? E aí, se você olhar a boca do paciente, você vai ver, principalmente na mucosa jugal, múltiplos pontinhos brancos, que na verdade são áreas necróticas. E esses pontos brancos, esses múltiplos pontinhos brancos, assim, parece que está todo salpicado desses pontinhos brancos, limitados por um halo eritematoso no entorno dos pontinhos brancos, que é a inflamação, né? Isso chama sinal de Koplik, que foi o primeiro pediatra que descreveu, e isso aparece, então, antes do sarampo se manifestar na pele. Então, vê bem, a gente tem a oportunidade de novo, identificar uma lesão antes que ela se manifeste sistemicamente, para que o paciente já possa ser, então, devidamente assistido, né? Então, pessoal, até agora a gente viu a situação da anemia, revisou aquelas situações que a afta não é só a afta é manifestação sistêmica, que é a síndrome de BC, a doença de Crohn. Falamos da leucemia, que é extremamente importante. Falamos da hepatite C, então duas situações onde a gente pode influenciar muito positivamente na saúde do paciente fazendo esses diagnósticos. Falamos da cachumba. A gente tinha na lista aí um pedido para as alterações autoimunes. Então, vamos lá. Vamos começar, talvez, pela diferenciação mais difícil que tenha de se fazer, que seja de pênfigo e de pemphigoide, porque são lesões parecidas. Normalmente, o pênfigo afeta pacientes com mais de 60 anos. Desses casos, só pede os exames ou já vai para uma biópsia? Agnello, completa ali que faltou uma parte da pergunta ali. Se sarampo é diagnóstico clínico. Líquen plano, o diagnóstico é eminentemente clínico. Se você quiser fazer biópsia, ele vai ter um aspecto histopatológico típico, característico, e o exame de hepatite C anti-HCV. Né? Solicita no receituário, o paciente vai tirar sangue e vai fazer o anti-HCV. Se não era uma dessas situações, escreve ali de novo que a gente vai ficar de olho aqui para tentar responder adequadamente. Então, falávamos do pênfigo, que o pênfigo promove extensas ulcerações na mucosa, porque ele promove uma bolha dentro do epitélio, uma bolha intraepitelial. É como se lá na camada intermediária do epitélio ele se soltasse das camadas mais inferiores. Isso chama acantólise. E aí, então, isso vai acabar provocando longas ou extensas áreas da mucosa jugal,
Na verdade, qualquer região da boca pode ser afetada, lábios, e é como se essa parte superficial da mucosa ela se soltasse. Ela fica com uma coloração meio amarelada, às vezes acinzentada, dando essas extensas úlceras rasas. E é óbvio que isso dói bastante, é extremamente desconfortável. No caso do pemphigoide, aí então é que a gente precisa estabelecer esse diagnóstico diferencial. Ele costuma ter um curso, uma evolução muito mais benigna que o pênfigo. Como são alterações autoimunes, o tratamento, o manejo sempre para as alterações autoimunes é corticoide, e você vai ter que manejar o pênfigo e o pemphigoide com corticoides. Você pode iniciar o manejo com corticoide tópico, tipo dexametasona, e aí depois passar para prednisona. Você vai ter que fazer biópsia para confirmar e para fazer o diagnóstico diferencial. No caso do pemphigoide, esse desprendimento que acontece, ele não é dentro do epitélio, ele acontece entre o epitélio e o conjuntivo. Então, tem uma diferença microscópica aí importante, que é difícil de determinar mesmo para o patologista. E aí, o melhor exame que vai marcar bem essa diferenciação é a imunofluorescência. Quem faz a imunofluorescência é o patologista também, lá no mesmo laboratório que faz o processamento tradicional. Mas acontece que a técnica é diferente. Então, precisa ter uma combinação para dar certo. Primeiro, questão. Então, se você vai fazer a biópsia de um paciente que você suspeita de pênfigo ou pemphigoide, a rotina é um pouquinho diferente. Você vai fazer o seguinte, você vai combinar ou saber do laboratório qual é a rotina dele para as imunofluorescências, porque esse material não pode ir para o formol. Alguém falou Nikolsky aí, depois eu falo o sinal de Nikolsky, que é um sinal clínico importante para o diagnóstico. Mas não, o pênfigo e o pemphigoide, os dois fazem sinal de Nikolsky. Então, não serve para diagnóstico diferencial entre pênfigo e pemphigoide, mas serve para você saber que é um dos dois. O sinal de Nikolsky serve para você diferenciar das outras alterações autoimunes que dão essas ulcerações extensas. O que é o sinal de Nikolsky? É você induzir essa bolha. Como que você induz isso? Você pressiona a mucosa e torce. Pode ser com o dedo enluvado, numa área saudável, numa área onde não tem ulceração. Então, na gengiva inserida, algum lugar, você pressiona a mucosa e torce ela. Pode ser com aqueles lápis que tem uma borrachinha na ponta. Esse é o exemplo clássico da literatura, né? Você pega aquele lápis que tem a borrachinha de apagar na ponta, aperta a gengiva com ele e torce o lápis. Aí aquela borracha faz assim e se soltar, você está frente pênfigo ou pemphigoide. Esse é o sinal de Nikolsky. Bom, aí voltando para a questão da imunofluorescência lá, o patologista vai precisar receber esse material sem que ele esteja fixado em formol. Se ele vai fazer a técnica, normalmente eles têm rotinas no laboratório de patologia. Como você não vai poder fixar no formol, mas você também precisa do material fixado em formol para fazer a análise clássica convencional, você vai ter dois frascos. Um frasco com soro fisiológico, um frasco com formol. Você vai tirar dois fragmentos separados e vai colocar em frascos separados e vai caminhar dentro da rotina do laboratório de patologia, e você precisa conversar com o laboratório, saber já previamente qual é a rotina de processamento deles para a imunofluorescência. Normalmente é horário comercial, dias úteis. Olha só, eu consegui um diagnóstico de pênfigo através de biópsia incisional e envio ao patológico. Perfeito. Isso acontece, tranquilo, mas é recomendável, já que você vai fazer a biópsia, manda as duas peças separadas para evitar que no futuro o patologista recomende, mas o melhor seria imunofluorescência. Então, antecipa isso. Um outro detalhe, esse material que você vai mandar para a imunofluorescência, ele não deve ser das áreas de ulceração, porque fica difícil aí para o cara conseguir determinar a imunofluorescência, ela usa anticorpos, se já está ulcerado, e ele marcar com os anticorpos lá, ele não vai saber direito onde que esses anticorpos marcaram, se era lá na camada basal, na camada intermediária, porque a gente mandou uma área que já estava aberta, que já estava ulcerada. Então, procura fazer esse diagnóstico, ou melhor, procura fazer essa biópsia numa área que está aparentemente saudável. Pode ser na área vizinha ali da úlcera, mas numa área onde não tenha ulceração. São detalhes,
mas que podem melhorar a fidelidade do diagnóstico. Podem antecipar problemas futuros e podem fazer com que a gente não tenha que fazer uma nova biópsia. A gente vai ganhar tempo no processo. Muito bem. E aí, então, feito o diagnóstico de pênfigo ou pemphigoide, o manejo vai ser com corticoide, como todas as outras alterações autoimunes. A doutora Vanessa está conosco aí também. E aí você vai começar com uma dose mais baixa, vai evoluindo, às vezes os pacientes têm outra lesão, a solução de Michel pode ser o líquido indicado, mas se não, você pode encaminhar em soro fisiológico desde que seja rápido, né? Desde que você tenha essa facilidade de rapidamente mandar o material para o laboratório de patologia. Muito bem. O que mais que a gente tem? A gente tem também a situação dos pacientes que têm hiperparatiroidismo, e aí a gente também tem a questão de fazer esse diagnóstico pelas manifestações bucais, né? O que é o hiperparatiroidismo? No hiperparatiroidismo, o paciente tem excesso de paratormônio. Esse excesso de paratormônio, ele vai interferir no metabolismo ósseo e vai fazer com que apareça no complexo maxilofacial lesões de células gigantes. Quando essas lesões de células gigantes acontecem como manifestação do hiperparatiroidismo, nós chamamos elas de tumor marrom. Então, vamos fazer o raciocínio reverso, né? O que é o tumor marrom? O tumor marrom é uma lesão de células gigantes que é uma manifestação do hiperparatiroidismo, que é excesso de paratormônio. Muito bem. Você faz uma biópsia de uma lesão gengival e aí recebe o diagnóstico de lesão de células gigantes. A rigor, esse é um granuloma periférico e ele não deve ser uma manifestação do hiperparatiroidismo. A recomendação é que você faça essa investigação. Faça essa investigação solicitando sericamente a dosagem de paratormônio ou solicitando cálcio, fósforo e fosfatase alcalina. Acontece que, normalmente, quando você tem o tumor marrom ou o granuloma de células gigantes como manifestação do hiperparatiroidismo, ele é grande, ele é agressivo. Ele pode acontecer na maxila, na mandíbula, provoca deslocamento de dentes, é uma lesão que normalmente envolve a medular, as duas corticais, tem expansão, não é nada pequenininho, não é como um granuloma periférico. É uma lesão que tem um comportamento bem mais marcado, bem mais evidente. E aí, nessas circunstâncias, porque como é que você trata quando é granuloma de células gigantes? Cirurgia conservadora, é uma lesão que tende a recidivar, então tem que ter cuidado na técnica cirúrgica, né? Mesmo quando ele não está relacionado com hiperparatiroidismo. E aí, então, quando ele está relacionado com hiperparatiroidismo, você vai ter que fazer a biópsia, vai ter que manipular ele cirurgicamente para ter o diagnóstico, né? Tá, a história clínica tá toda fechando, né? Tem hiperparatiroidismo, apareceu a lesão e tal, mas precisa da biópsia para confirmar. Dali para frente, a manipulação cirúrgica, ela não é resolutiva. Porque se o paciente continua com a patologia de base, você faz a ressecção daquele granuloma celular gigante, ele recidiva, ele vai voltar. Então, precisa primeiro que o hiperparatiroidismo seja corrigido, a lesão vai diminuir, eventualmente ele cura, eventualmente a lesão desaparece e você acaba não fazendo a cirurgia. Mas você teve que fazer a biópsia antes para ter o diagnóstico. Isso é obrigatório. Uma coisa interessante é que você precisa diferenciar daquele granuloma que é só o granuloma de células gigantes, e aí, então, os exames histéricos vão te ajudar nesse processo. Tem mais um comentário aí. Uma coisa interessante é que o histopatose monoquerubismo das células gigantes, e muitas vezes é difícil. Perfeito, perfeito. Na verdade, Agnello, esse comentário é muito interessante, né? Ele colocou aqui um grupo de lesões que chamam lesões fibroósseas benignas. As lesões fibroósseas benignas, o diagnóstico diferencial delas, você precisa juntar 4 conjuntos de informação. E aí ainda entra aqui nessa lista aqui a doença de Page, que é a osteite deformante,
E você precisa, então, ter o aspecto microscópico histopatológico, você precisa ter as imagens do paciente, você precisa ter as características clínicas e você precisa ter os exames séricos de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina. Com esses 4 conjuntos de informação que você vai estabelecer o diagnóstico diferencial, então, das lesões fibrosas benignas. É difícil. Você vai receber um laudo que muitas vezes vai estar descrito lá, compatível com displasia fibrosa, compatível com querubismo, o tumor compatível com o tumor marrom, precisa juntar tudo. Tem vezes que a gente precisa sentar com o patologista para conversar e conseguir fechar esse diagnóstico, porque talvez fechar o diagnóstico das lesões fibróseas benignas seja, assim, uma das questões mais desafiantes que a gente tem. Mas voltando, então, para as lesões sistêmicas e voltando para o tumor marrom, existe uma outra situação, que é aquele paciente que tem insuficiência renal. Quem é o cara que tem insuficiência renal? É o paciente que está fazendo hemodiálise, é o paciente que está na fila para fazer transplante renal. Por quê? Porque a insuficiência renal, ela induz o hiperparatireoidismo. E aí, ele acaba fazendo o tumor marrom. Então, vê bem, você tem a insuficiência renal, induzindo o hiperparatireoidismo e induzindo a ocorrência do tumor marrom. Aí, a solução da patologia de base, ela é ainda mais complicada, porque, às vezes, a solução dessa questão renal, ela está dependendo de um transplante, e isso é complicado da gente determinar quando vai acontecer. Algumas circunstâncias, alguns casos nossos, a gente manipulou cosmeticamente, né? Vai tirando a parte superficial ali para que o paciente possa mastigar, ter função, não ficar ocluindo sobre o tumor, manipula o necessário, porque a gente sabe que enquanto não for solucionada a patologia de base, não adianta você ser agressivo com a lesão, não adianta você manipular isso cirurgicamente de forma extensa, porque você não vai resolver. Ela vai ter recorrência, ela vai acontecer de novo. E na questão do insuficiente renal, ele ainda pode fazer estomatite urêmica, que são úlceras rasas que vão acontecer na mucosa, elas podem ser amplamente distribuídas, elas acontecem com muita frequência na gengiva, e então o nome já diz, né, essa estomatite urêmica, ela é provocada pelo excesso de ureia, que é uma consequência da insuficiência renal. Às vezes, esses pacientes têm, inclusive, um hálito com cheiro de ureia. E essas lesões, elas curam quando a uremia for resolvida, né, quando essa condição também sistêmica, né, da insuficiência renal, ela for melhor conduzida, melhor manipulada, a uremia volta para o seu nível, e aí essa estomatite urêmica desaparece. Inclusive, tem uma linha aí de pensamento, né, de condução dessas lesões, que acredita que elas sejam induzidas pelo excesso de ureia na saliva. E essa irritação local que seria capaz de induzir a estomatite urêmica. Entrou um monte de comentário aqui, deixa eu dar só uma olhadinha, para a gente não perder nada aqui. Coisa interessante, isso aqui a gente já comentou, alguns colegas aplicam gelo na região antes de fazer a biópsia nos casos de pênfigoide. Você também usa essa manobra? Não. Eu não costumo utilizar isso. Faço a biópsia clássica, tradicional, faço também uma coisa que às vezes se discute a questão anestésica, né? Faço um botão infiltrativo à distância, não faço anestesia regional, mas faço um botão infiltrativo uma distância razoável entre os pontos, e faço técnica clássica ali, não aplico gelo na região. Das biópsias de pênfico e pênfigoide. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trás aqui. Falando da solução de Michel, se a gente não tiver, pode usar soro, funciona bem, só que tem que ser rápido, manda para o laboratório em poucas horas. Vi com cotonete, a Nath comentou, para induzir o sinal de Nikolsky, perfeito, pode fazer até com o dedo enluvado, a gente não precisa inventar muito, o importante é que a gente tenha uma leve compressão e tenha a torção para que aconteça o desprendimento do epitélio, e aí que é o sinal de Nikolsky. Tinha um pedido da Evelyn lá para a gente comentar de sífilis, né? Tá no nosso cardápio aí, a gente está com um bom tempo ainda. Vamos lá, vamos para sífilis então.
Cara, isso é um negócio interessante, né? A gente puxa a sífilis, a gente vai para as doenças sexualmente transmissíveis, e aí, cara, o HIV e a AIDS é um outro universo aí que dá pra gente, se vocês quiserem, fazer uma live só sobre isso aí. E, aliás, né, se não deixar a sugestão aqui agora, pode entrar no perfil lá, mandar direct, ou vai lá no Facebook e escreve lá no Facebook, manda mais sugestão lá, né? Para quem chegou depois, a gente tem um planejamento aí de 20 lives sucessivas, essa é recém a primeira. Lupus tá na fila aqui, vamos ver se vai dar tempo. Mas então, voltando lá para a questão da sífilis, então, né? Se der tempo, a gente fala do HIV também, porque a sífilis, ela é uma doença que é desaparecida. Você não via mais sífilis aparecer no consultório. Depois que veio essa função da AIDS, que todo mundo começou a se proteger. E sei lá por quê, de uns tempos para cá, olha, na minha vivência, assim, né, na nossa prática aqui nos lugares onde a gente trabalha aqui, talvez uns 3 ou 4 anos que isso começou a ficar mais intenso de novo e voltou a aparecer casos de sífilis e voltou a aparecer com relativa frequência, né? Em jovens, em senhoras, né? E aí, normalmente, no caso das senhoras, a doença ela é levada pelo marido, mas isso reflete que as pessoas estão sendo mais relaxadas, estão sendo menos cuidadosas em praticar o sexo seguro. Porque foi com o advento da AIDS que as pessoas passaram a se cuidar mais e, por consequência, a sífilis acabou quase que desaparecendo. Mas agora aparece de novo com bastante frequência. Isso é sinal de preocupação, né? Porque isso é sinal de práticas descuidadas, uma certa, talvez, negligência dos pacientes. Dificilmente a gente vai ter a oportunidade de surpreender a sífilis primária, que é o cancro de inoculação, que é onde o treponema pálido penetrou na mucosa. Por que dificilmente a gente vai ter essa oportunidade? Primeiro porque muitas vezes ele pode acontecer nos genitais. E por razões óbvias, esse paciente não vai procurar o dentista. Em outras circunstâncias, o cancro de inoculação pode acontecer na boca, na língua, no lábio, enfim. Mas acontece que ele cura espontaneamente e ele é uma úlcera indolor. Então, se o paciente fica naquela de esperar um pouquinho para ver se vai melhorar, se ele se automedica, ou se ele usa alguma coisa que foi prescrita pelo balconista da farmácia, pelo um amigo, sei lá, e a lesão desaparece, porque ela ia desaparecer de qualquer jeito, né? Essa é a história natural do cancro de inoculação. E aí ele fica com o treponema e ele fica contaminando outras pessoas se ele continuar não usando proteção, preservativo, seja lá o que for. Aí, ele, passado algum tempo, evolui para o secundarismo, né, para a sífilis secundária, e aí são os casos que normalmente a gente costuma surpreender, costuma ver no consultório, o paciente que está na segunda fase da sífilis, que é o que a gente chama de placa mucosa, porque vai ter essas lesões na boca que são placas, mas também vai ter lesões cutâneas, que a gente chama, então, de roséola sifilítica. No secundarismo da sífilis, o paciente forma placas amareladas, que pode aparecer na língua, na mucosa jugal, nos lábios. Essas placas amareladas, elas também desaparecem depois de algum tempo, mas elas ficam recidivantes. Por isso que, mais dia, menos dia, esse paciente vai acabar procurando atendimento. E aí, quando a gente olha assim, descuidadamente, né, no primeiro relance, a gente pode ter a impressão de que é uma úlcera, mas não é uma úlcera. Lembra lá de quando a gente estudou, faz tempo para alguns, lesões fundamentais, né? Úlcera é uma ferida, placa é uma leve elevação. Como ela é normalmente meio amarelada, a gente pode ter a ideia de que é uma úlcera, mas quando a gente examinar direito, a gente vai perceber que aquilo é uma placa. E essa placa, com frequência, ela brilha. Ela tem como que um brilho nacarado. E ela não tem sempre o mesmo formato. Às vezes elas são um pouco mais irregulares. Também você não vai encontrar uma lesão única, até pode, mas com frequência o paciente vai ter mais de uma dessas placas. Então,
encontrou essas placas amareladas, que o paciente vai contar que já está há vários dias com isso, talvez ele conte que já teve, que curou e que agora voltou, liga a luzinha do painel lá que você tem que suspeitar de sífilis. E aí a investigação, existe a possibilidade de fazer uma biópsia, solicitar pesquisa em campo escuro para identificar o treponema pallidum. Cara, isso aí é coisa da literatura, meu. Tem que fazer o fácil. E fazer o fácil é solicitar o exame hematológico. Dependendo de onde você trabalha, você pode ter acesso ao teste rápido. Se você tiver acesso a, olha aí, ó, a Adri lá, já sou aluno do professor Maurício no curso online, recomendo. Muito obrigado pela propaganda aí. Então, pessoal, se você suspeitar e você tiver acesso ao teste rápido onde você trabalha, não sai na raspagem, Nath. Não sai raspando, não. Inclusive, ela não dói. Às vezes o paciente queixa de uma leve sensação diferente ali, mas ela não sai raspando e ela também não é branca. Ela é amarelada, levemente amarelada, e tem aquele brilho, assim, aquele brilho de madrepérola, né? Por isso que a gente diz um brilho na caralho. Não é sempre que você vê esse brilho, mas com frequência ele está presente. E aí, então, se você trabalha onde você tem acesso ao teste rápido, pode solicitar o teste rápido, se não, receituário, solicito VDRL, que é o exame de triagem, Venereal Disease Research Laboratory, ou você pode colocar sorologia para luz, que é o outro nome da sífilis, e aí, então, usualmente o paciente faz o VDRL como um exame de triagem, depois faz a sorologia para luz, que é específica lá, para marcar se ele está com a sífilis ou não. Bom, existe uma questão aí, assim, alguns colegas tratam a sífilis, né, e o tratamento ele é simples, né, porque ele é com penicilina, ele é com antibiótico. Outros colegas não tratam. A minha opinião pessoal é não tratar. Eu faço o diagnóstico e encaminho para o acompanhamento médico clínico, para o infectologista fazer o tratamento, mas não tem problema nenhum, né? Cada um pode fazer a sua opção de acordo com a sua experiência, com a sua realidade de trabalho. Mas um detalhe que tem que ser feito, se você não fizer, o médico vai ter que fazer, é investigar o HIV, que pode vir de carona aí, já que também é uma doença sexualmente transmissível. Se você quiser, você já pode discutir isso no primeiro momento com o paciente. Abre o jogo. Só, olha, cara, eu acho que é sífilis, e se for sífilis, vai ter que investigar HIV depois, e então a gente pode fazer tudo isso de uma vez só. Não vai mudar nada, vai tirar sangue uma vez só também, e aí você já vai investigar a sorologia para luz, o VDRL e o anti-HIV, e você vai estar com o pacote fechado ali. Porque, caso der positivo a sorologia para luz, ele vai ter que fazer o anti-HIV depois. É uma questão que tem que conversar com o paciente, tem que discutir, depende um pouco do seu relacionamento com o paciente, depende um pouco da convicção que você tem do diagnóstico clínico também, mas, assim, é algo que você pode antecipar ou resolver isso já previamente, né? Quando você está fazendo essa primeira investigação aí. A gente ainda tem aí uns 6, 7 minutos de live, né? Porque o Instagram é cruel, ele simplesmente nos tira do ar, né? E aí, vamos seguir na nossa lista aqui. A gente ainda tinha várias outras situações para discutir. Eu acho importante a gente discutir também o eritema multiforme, porque o eritema multiforme, ele é uma alteração que é induzida por medicamentos, e tem mais de 30 drogas descritas que são capazes de induzir o eritema multiforme. E dessas 30 drogas, a grande maioria delas nós utilizamos. Nós prescrevemos de rotina para os nossos pacientes, porque inclui a grande maioria dos antibióticos, inclui praticamente todos os analgésicos, inclui anti-inflamatórios. O eritema multiforme, na maioria das vezes, ele é tratado, ele é manipulado com corticoide, e o corticoide pode induzir o eritema multiforme também. Então, veja bem, às vezes a droga que você teria de escolha para tratar aquela patologia, em alguns pacientes, ele é a droga que está induzindo a patologia. Acontece que tem muitos casos de eritema multiforme que nós não vemos, porque o paciente faz lesões cutâneas,
faz lesões no corpo. Em membro inferior é bastante comum, principalmente paciente hospitalizado, mas em algumas circunstâncias ele faz na boca. E faz de uma forma muito agressiva, muito intensa. As lesões bucais, como elas têm um início súbito, assim, muito agressivo, de uma forma muito intensa, normalmente o paciente vai procurar atendimento rápido, imediatamente. Aquilo vai ter 1 dia ou 2 de evolução. As lesões são úlceras rasas, amplamente distribuídas na mucosa, pode afetar lábio, pode afetar a região jugal, língua, amplamente distribuídas. Mas o detalhe é o seguinte, se esse cara, né, procurou a consulta em 1, 2 dias de evolução, e aí a anamnese é fundamental, né? Você tem que, suspeitando de ele ter uma multiforme, perguntar se ele está tomando alguma medicação ou se ele tomou recentemente. E às vezes são medicações que o paciente faz uso crônico e nunca deu nada. E daqui a pouco faz ele ter uma multiforme. Eu tive um caso de uma paciente que usava medicamento para ácido úrico, que é um medicamento que ela usava de rotina, e daqui a pouco ela fez as lesões bucais, e aí agravou, depois a gente comenta uma variante mais grave do eritema multiforme. E aí, então, como ele procurou atendimento recente, porque tem 1, 2 dias de evolução, vocês vão ver esse paciente dali mais 2 ou 3 dias e vai estar pior. Vocês começaram a tratar e ele piorou. Piorou porque não estava no pico ainda. O processo ainda estava em evolução. Então, o primeiro ponto, suspender a medicação, se possível for. Né? Na maioria das vezes dá, ou substituir. Então, tira o medicamento ou substitui o medicamento. Segunda coisa, corticoide tópico funciona bem, ajuda. Você pode também optar por tirar a infecção secundária das ulcerações, e aí a melhor coisa que tem é a clorexidina. Pode até fazer uso alternado de um de outro. E uma terceira conduta que você pode ter é a laser terapia. Laser vermelho de baixa potência, usa o protocolo de herpes ou de afta, e funciona tremendamente bem, acelera o processo, e tira a dor do paciente, alivia bastante a situação dolorosa. O eritema multiforme tem uma variante mais grave, que chama síndrome de Stevens-Johnson. Aí ele afeta a mucosa ocular, e ele pode, inclusive, levar à cegueira. E ele também afeta a pele toda, né? Forma placas aí amplamente distribuídas, além das lesões bucais e além das lesões oculares. O manejo é o mesmo, é uma manifestação mais intensa, é um mecanismo autoimune, na verdade, né? A medicação induz funciona como um gatilho para esse mecanismo, e aí faz essas lesões intensas, exacerbadas. Pessoal, fiquei devendo o lúpus, né? Tá na família do pênfico, do pemphigoide, das lesões cutâneas, das lesões intrabucais, ele está incluído no diagnóstico diferencial do pênfico e do pemphigoide, mas normalmente na boca não costuma ter tantas lesões. Ele é semelhante também com o líquen plano, ele pode ter aquelas áreas brancas do líquen plano, mas não tão marcadas. Então, se você vê aquela simetria que o líquen plano tem, você não vê essa simetria no lúpus. Então, se você vê uma lesão que você suspeita que é líquen, mas ela é única, pensa primeiro em lúpus e aí a biópsia vai ser conclusiva para fazer esse diagnóstico diferencial. Estamos encerrando o nosso tempo. Quero convidar vocês de novo para seguir o canal, para entrar lá no www.curartransforma.com.br, baixar o e-book gratuito, deixar teu e-mail lá, né? Você vai receber pelo e-mail o e-book. A Ana Helena também é nossa aluna, obrigado pelo elogio aí. Mieloma múltiplo, Adriano, não vai dar tempo. Fica para a próxima, ou fica como sugestão, então, né? Para a gente incluir, né? Já tinha aquela questão das metástases de outros tumores para a boca. E aí, pessoal, vai lá no YouTube, te inscreve no canal, clica no sininho, acompanha no Face. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã tem outra. A de amanhã é diagnóstico diferencial das lesões brancas. Vamos trabalhar com isso, né? Amanhã. Então, chama a galera para participar amanhã também. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Um grande abraço para todo mundo aí, uma boa noite.